Não toque no meu filho! Gritou Leonardo Almeida, empresário bilionário de 39 anos, quando viu a faxineira se aproximando de Theo, seu filho de 9 anos. O que ela fez em seguida não apenas o deixou completamente em silêncio, como revelou um segredo que mudaria suas vidas para sempre. Uma verdade tão impossível de acreditar que vocês vão questionar tudo que sabem sobre família, amor e destino. Fiquem até o final porque essa descoberta vai chocar cada um de vocês. Antes de começar, já se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho, porque aqui você vive as histórias mais emocionantes do YouTube. E essa vai mexer com você. Na imponente mansão de Leonardo Almeida, localizada no condomínio mais exclusivo de São Paulo, o sol da manhã filtrava pelas enormes janelas de vidro, iluminando mármore italiano e obras de arte que custavam mais que a maioria das pessoas ganha em uma vida inteira. Leonardo, com seus 39 anos e um império no agronegócio avaliado em mais de R$1 bilhão, observava seu filho Theo brincando no jardim perfeitamente cuidado. "Papai, olha como eu consigo pular alto!" gritou Theo, um menino esperto de 9 anos com cabelos castanhos desarrumados e olhos brilhantes, cheios de vida. Leonardo sorriu, mas mantinha aquela postura rígida que caracterizava homens acostumados ao controle total. Ele havia perdido a esposa em um acidente de carro 2 anos antes, e desde então, Theo era sua única família, sua razão de viver. Naquele mesmo momento, Marina Silva chegava para seu primeiro dia de trabalho. Aos 35 anos, ela carregava nas mãos calejadas e no olhar cansado os vestígios de uma vida de luta constante. Cabelos pretos presos em um rabo de cavalo simples, uniforme azul impecavelmente limpo, mas visivelmente usado. Ela havia conseguido o emprego de faxineira através de uma agência e precisava desesperadamente daquele dinheiro para sustentar a si mesma em um pequeno apartamento na periferia de São Paulo. "Bom dia, senhor Leonardo", disse Marina, com a voz suave, mas determinada. "Sou Marina Silva, da agência de limpeza." Leonardo mal olhou para ela, acenando distraidamente. "A governanta vai mostrar suas funções. Apenas uma regra: mantenha distância do meu filho." Marina assentiu, mas algo em seu peito se apertou quando seus olhos pousaram em Theo. Por um momento, ela sentiu uma estranha familiaridade, como se já conhecesse aquele sorriso, aquela energia contagiante. Enquanto Marina começava a limpar o hall de entrada, Theo decidiu mostrar suas habilidades acrobáticas, saltando de uma mureta de pedra no jardim. Mas o que deveria ser uma brincadeira inocente se transformou em pesadelo quando ele escorregou, caindo de forma desajeitada no chão de pedra portuguesa. O grito de dor de Theo ecoou pela propriedade. Leonardo saiu correndo da biblioteca, o coração disparado. "Theo! Theo, meu filho!" Marina, que estava limpando próximo às janelas que davam para o jardim, viu tudo acontecer. Seu primeiro instinto foi correr em direção à criança ferida, mas quando ela se aproximou, Leonardo explodiu. "Não toque no meu filho!" A voz dele reverberou com uma fúria e desespero que fizeram Marina parar por um segundo, mas apenas por um segundo. Ignorando completamente a ordem de Leonardo, Marina se ajoelhou ao lado de Theo, que chorava com o joelho esfolado e o pulso claramente machucado. Com uma calma que surpreendeu a todos, ela começou a examinar os ferimentos do menino. "Shh, meu amor, está tudo bem", murmurou Marina, sua voz naturalmente maternal. "Deixa a tia ver onde você se machucou." O mais impressionante foi a reação de Theo. O menino, que normalmente era desconfiado com estranhos, se acalmou quase instantaneamente. Ele parou de chorar e olhou diretamente nos olhos de Marina, como se reconhecesse algo familiar nela. "Dói aqui", disse Theo, apontando para o pulso. Marina, com movimentos precisos e cuidadosos, verificou se havia fraturas. "Não está quebrado, só torceu um pouquinho. E esse joelho precisa ser limpo direitinho para não infeccionar."
Leonardo ficou ali, paralisado, observando aquela mulher que ele havia acabado de contratar cuidar de seu filho com uma naturalidade que o deixou completamente sem palavras. Era como se ela soubesse exatamente o que fazer, exatamente como tocar Theo, exatamente como acalmá-lo. Como você sabe disso? Perguntou Leonardo, a voz ainda tensa, mas a raiva começando a dar lugar à curiosidade. Toda mãe sabe, respondeu Marina simplesmente, ajudando Theo a se levantar. Não é mesmo, meu bem? Theo assentiu e, surpreendentemente, segurou a mão de Marina. Você tem filhos, tia Marina? Por um momento, a dor atravessou o rosto de Marina como uma lâmina. Eu tive, disse ela, a voz quase um sussurro. Leonardo observou aquela troca, sentindo algo estranho se mexer em seu peito. Havia algo sobre Marina, sobre a forma como Theo reagiu a ela, que não conseguia explicar. Era como se ela pertencesse àquele momento, àquele lugar, àquela situação. Enquanto Marina ajudava Theo a caminhar em direção à casa, Leonardo notou algo que o fez parar completamente. O jeito como ela andava com o menino. A forma como Theo se encostava nela, a naturalidade absoluta entre os dois. Era como se eles já se conhecessem há anos. Nos dias que se seguiram, Leonardo não conseguiu tirar aquela cena da cabeça. Marina trabalhava em silêncio, sempre eficiente, sempre discreta, mas havia algo nela que o incomodava, não de forma negativa, mas de uma maneira que ele não conseguia definir. Theo, por outro lado, havia desenvolvido uma fascinação imediata por Marina. Toda manhã, quando ela chegava, ele corria para cumprimentá-la como se fosse uma velha amiga. Pedia para ela preparar seu lanche, contar histórias, ajudá-lo com os deveres de casa. «Por que você gosta tanto da Marina?» perguntou Leonardo numa tarde, enquanto observava o filho desenhar na mesa da cozinha, com Marina organizando os armários ao fundo. «Ela é legal», respondeu Theo, sem levantar os olhos do papel. «E ela sabe fazer sanduíche de queijo do jeito que eu gosto». Leonardo franziu o senho. «Como ela sabe do jeito que você gosta? Você contou para ela?» «Não», disse Theo, finalmente olhando para o pai. «Ela só sabia, igual a mamãe sabia». Aquelas palavras atingiram Leonardo como um soco no estômago. Theo raramente mencionava a mãe, e quando fazia, era sempre com uma tristeza que partia o coração de Leonardo. Marina, que havia escutado a conversa, sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ela se virou rapidamente para esconder a emoção, mas Leonardo havia notado. Durante os dias seguintes, Marina começou a notar semelhanças perturbadoras entre ela e Theo. O menino tinha o mesmo hábito de morder o lábio inferior quando estava concentrado, exatamente como ela fazia. Ele inclinava a cabeça para o lado esquerdo quando ouvia música, um hábito que ela teve desde criança. E havia uma pequena cicatriz no dedinho mindinho da mão direita de Theo, no mesmo lugar onde ela tinha uma marca de nascença. «Tia Marina», disse Theo certa tarde, enquanto ela limpava a sala de estar, «posso te fazer uma pergunta estranha?» «Claro, meu amor. Às vezes, quando eu olho para você, sinto como se já te conhecesse de algum lugar. Isso é normal?» Marina quase derrubou o pano de limpeza. Eu também sinto isso, Theo. Sério? Sério. Desde o primeiro dia que te vi. Theo sorriu, satisfeito. Papai diz que às vezes as pessoas se conectam naturalmente. Talvez seja isso. Mas Marina sabia que não era apenas uma conexão natural. Era algo muito mais profundo. Algo que mexia com cada instinto maternal que ela tentara enterrar por anos. Naquela noite, depois que Theo foi dormir, Leonardo encontrou Marina terminando de limpar a cozinha. «Preciso falar com você», disse ele, a voz mais suave do que o usual. Marina parou o que estava fazendo e o encarou. «Se fiz alguma coisa errada?» «Não», Leonardo a interrompeu. «É sobre meu filho. Ele se apegou muito a você, e eu preciso entender por quê». Marina secou as mãos no pano de prato, escolhendo cuidadosamente as palavras. «Algumas pessoas simplesmente se conectam, Sr. Leonardo. Não tem explicação. Mas tem...»
insistiu Leonardo. Você cuidou dele como se fosse mãe dele. De onde vem essa facilidade? Marina respirou fundo, sabendo que aquele momento chegaria mais cedo ou mais tarde. Eu era mãe, senhor Leonardo. Perdi meu filho há 9 anos. Ele teria a idade do Theo hoje. A revelação caiu como uma bomba no silêncio da cozinha. Leonardo sentiu uma pontada de culpa por sua desconfiança inicial. Lamento muito, disse ele sinceramente. Não sabia. Como poderia saber? Marina deu um sorriso triste. Eu não gosto de falar sobre isso, mas estar com Theo é como se uma parte de mim que estava morta voltasse à vida. Leonardo observou Marina atentamente. Havia uma dignidade em sua dor que o impressionava, uma força silenciosa que ele reconhecia em si mesmo. O que aconteceu? Perguntou ele gentilmente. Problemas no parto. O bebê não resistiu. As palavras saíram mecânicas, ensaiadas por anos de repetição dolorosa. Desde então, eu evito crianças. Dói demais. Mas com Theo é diferente. Diferente como? Marina hesitou, como se estivesse prestes a revelar algo muito íntimo. Desde o primeiro dia, quando eu olhei para ele, senti como se ele fosse meu. Eu sei que parece loucura, mas é verdade. Leonardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo na forma como Marina falava, na intensidade de seus olhos, que o deixava desconfortável. Marina, disse ele, se aproximando dela, em que hospital você teve seu filho? Hospital Santa Cruz, respondeu ela sem hesitar. Por que pergunta? O mundo de Leonardo desabou naquele momento. O Hospital Santa Cruz era exatamente onde Theo havia nascido. Na mesma época, talvez até no mesmo dia. Que dia foi? Perguntou ele, a voz quase inaudível. 15 de março de 2014, disse Marina. E então ela também parou, percebendo a coincidência impossível. Leonardo se apoiou na bancada da cozinha, as pernas repentinamente fracas. Theo nasceu no dia 15 de março de 2014, no Hospital Santa Cruz. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina e Leonardo se encararam, ambos processando uma possibilidade que parecia impossível, mas que de repente fazia todo o sentido do mundo. Marina não conseguiu dormir naquela noite. Deitada em sua cama simples, no pequeno apartamento que dividia com 2 colegas de trabalho, ela revivia constantemente aquele momento na cozinha. A coincidência era perturbadora demais para ser ignorada. Ela se levantou e caminhou até a pequena cômoda onde guardava seus poucos pertences pessoais. No fundo da gaveta, envolto em um pano amarelado, estava a única lembrança que tinha de seu filho. Uma pulseirinha de hospital com o nome Baby Silva e a data de nascimento. Com as mãos tremendo, ela leu pela 1000ª vez aquelas informações. 15/03/2014, 14h35, Hospital Santa Cruz. Do outro lado da cidade, Leonardo também estava acordado, caminhando de um lado para outro em seu escritório. Ele havia tirado todos os documentos de Theo da gaveta do cofre. Certidão de nascimento, primeiras fotos, pulseirinha do hospital. 15/03/2014, 14h46, Hospital Santa Cruz. 7 minutos de diferença. Apenas 7 minutos separavam o nascimento de Theo do filho que Marina havia perdido. Na manhã seguinte, Marina chegou ao trabalho visivelmente abalada. Leonardo também estava diferente, pálido, tenso, com olheiras profundas. Eles se evitaram a manhã toda, mas quando Theo foi para a escola, o confronto se tornou inevitável. Precisamos conversar, disse Leonardo encontrando Marina na lavanderia. Senhor Leonardo, se o senhor prefere que eu vá embora... Não, ele a interrompeu. Não é isso. É sobre ontem à noite. Sobre as datas. Marina fechou os olhos como se quisesse fazer aquele momento desaparecer. Eu pensei a noite toda. É só uma coincidência terrível. É mesmo? Leonardo se aproximou dela. Porque eu passei a noite pesquisando, Marina. E descobri que o Hospital Santa Cruz teve problemas sérios naquela época. Problemas com identificação de recém-nascidos. O rosto de Marina empalideceu.
O que está querendo dizer? Houve um escândalo 3 anos depois. Descobriram que pelo menos 5 bebês foram trocados por negligência da equipe. 5 famílias tiveram suas vidas viradas de cabeça para baixo. Marina se apoiou na máquina de lavar, as pernas falhando. Isso não pode estar acontecendo. Marina. A voz de Leonardo estava carregada de uma emoção que ele mal conseguia controlar. Seu filho realmente morreu? Você viu o corpo? A pergunta atingiu Marina como um tiro. Ela se lembrou daquele dia horrível, da confusão no hospital, dos médicos dizendo que seria melhor ela não ver, que seria traumático demais. Não, sussurrou ela. Eles disseram que seria melhor não ver, que ele tinha nascido com problemas. Que tipo de problemas? Problemas respiratórios. Disseram que ele viveu apenas algumas horas. Marina olhou diretamente nos olhos de Leonardo. Mas eu nunca acreditei totalmente. Uma mãe sente, sabe? Eu sempre senti que algo estava errado. Leonardo puxou uma cadeira e se sentou, o peso da revelação sendo demais para suportar em pé. E se não estava errado, Marina? E se seu filho não morreu? Não diga isso! Marina balançou a cabeça vigorosamente. Não pode ser. Theo é seu filho. Ele tem seus olhos, seu sorriso. Tem mesmo? Leonardo a desafiou. Ou nós apenas acreditamos que tem, porque foi isso que nos disseram? Marina, olhe bem para Theo quando ele chegar da escola. Olhe de verdade. Quando Theo chegou da escola naquela tarde, Marina o observou como nunca antes, e o que ela viu a deixou sem ar. A forma como ele mordia o lábio inferior quando estava concentrado, exatamente como ela fazia. O jeito como ele inclinava a cabeça para o lado esquerdo quando ouvia música, um hábito que ela havia tido desde criança. A pequena cicatriz no dedinho mindinho da mão direita, no mesmo lugar onde ela tinha uma marca de nascença. Marina, você está bem? Perguntou Theo, notando que ela estava olhando fixamente para ele. Estou, meu amor, disse ela, a voz engasgada. Só estava admirando como você é lindo. Theo sorriu e correu para abraçá-la. E naquele abraço, Marina sentiu algo que não sentia há 9 anos. A sensação absoluta e inexplicável de estar abraçando seu próprio filho. Leonardo observava tudo do hall de entrada, e quando seus olhos se encontraram com os de Marina por cima da cabeça de Theo, ambos souberam que não havia mais volta. Eles precisavam descobrir a verdade. Leonardo contratou o melhor investigador particular de São Paulo, Carlos Mendoza, um ex-policial federal conhecido por resolver casos impossíveis. A missão era delicada: investigar o que realmente havia acontecido no Hospital Santa Cruz em março de 2014, sem chamar atenção. Quero que você seja discreto, disse Leonardo no escritório de Mendoza, no centro da cidade. Se houver qualquer possibilidade de que houve uma troca, preciso saber. Mas preciso de provas concretas. Enquanto isso, Marina começou sua própria investigação. Ela voltou ao Hospital Santa Cruz, fingindo estar procurando trabalho. A recepcionista era a mesma de 9 anos atrás, uma mulher de meia-idade chamada Dona Conceição. Lembro de você, disse Dona Conceição quando Marina se apresentou. Você foi aquela moça que perdeu o bebê numa noite muito difícil. Noite difícil? Perguntou Marina. Nossa, foi um caos. Nasceram 6 bebês quase ao mesmo tempo. A enfermeira-chefe estava de licença e as meninas novas estavam sozinhas. Houve muito desespero, muito choro. Até os médicos estavam confusos. O coração de Marina disparou. Você se lembra de alguma coisa específica sobre meu caso? Dona Conceição baixou a voz e olhou ao redor. Olha, eu não deveria falar isso, mas sempre achei estranho. Seu bebê estava bem quando nasceu. Eu vi. Mas depois de algumas horas, quando fui entregar as papeladas, disseram que ele havia... Bem, você sabe. Ele estava bem? Marina mal conseguiu pronunciar as palavras. Chorava alto, saudável. Por isso achei estranho. Dona Conceição hesitou. Tem uma coisa que sempre me incomodou.
Naquela mesma noite, a esposa de um homem muito rico teve complicações do parto. O bebê também teve problemas respiratórios, mas se recuperou milagrosamente. Marina sentiu o mundo girar. Homem rico? Sim, empresário famoso. Lembro dele porque fez muito alarde, exigindo o melhor tratamento, os melhores médicos. No final, tudo deu certo para eles. Quando Marina saiu do hospital, suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguiu ligar o carro. Ela dirigiu direto para a mansão de Leonardo, chegando 2 horas antes do horário habitual. Leonardo a encontrou no jardim, sentada num banco, olhando fixamente para o lugar onde Theo havia se machucado no primeiro dia. "Conseguiu alguma informação?" perguntou ele, sentando-se ao lado dela. Marina contou tudo o que havia descoberto. Quando terminou, Leonardo estava branco como papel. "Meu investigador descobriu coisas similares", disse ele. 3 enfermeiras foram demitidas 2 meses depois daquela noite. Todas por negligência grave. E tem mais! A supervisora da maternidade foi processada por 5 famílias diferentes por trocas de bebês confirmadas. "Leonardo", Marina se virou para ele, os olhos brilhando com lágrimas. "E se for verdade? E se Theo for mesmo meu filho?" "E se for?", ele respondeu, a voz carregada de uma dor que vinha desde as profundezas de sua alma. "O que fazemos então, Marina? Eu criei aquele menino. Ele é meu filho em todos os sentidos que importam. Mas ele também pode ser meu filho no sentido que mais importa de todos", rebateu Marina. "No sentido biológico. No sentido de que eu carreguei ele por 9 meses. Senti ele crescer dentro de mim. Quase morri trazendo ele ao mundo." Então Leonardo se levantou abruptamente, começando a caminhar de um lado para outro. "Você não entende. Se isso for verdade, eu posso perder Theo. Depois de perder minha esposa, não posso perder meu filho também." "E eu?", gritou Marina, também se levantando. "Você acha que é fácil para mim? 9 anos achando que meu filho estava morto. 9 anos carregando uma culpa que me destroçou por dentro. E agora descobrir que talvez ele esteja vivo, mas sendo criado por outra pessoa?" Eles se encararam, ambos respirando pesadamente, o peso da situação criando uma tensão quase palpável entre eles. "Tem só uma forma de resolver isso", disse Leonardo finalmente. "Teste de DNA", completou Marina. "Mas se fizermos isso, não há volta. Se o resultado confirmar que Theo é seu filho biológico, nossas vidas vão mudar para sempre." Marina olhou em direção à casa, imaginando Theo brincando em seu quarto, alheio ao furacão que estava se formando ao redor de sua vida. "Ele tem direito de saber a verdade", disse ela. "Nós todos temos." Leonardo assentiu lentamente. "Então vamos descobrir." Mas nenhum dos dois estava preparado para a tempestade que estava prestes a desabar sobre suas vidas. Leonardo marcou o exame com o laboratório mais confiável de São Paulo, usando um nome falso para manter a discrição. 3 dias depois, ele e Marina estavam sentados na sala de espera, o silêncio entre eles mais alto que qualquer grito. "Senhor Silva", chamou a técnica em laboratório. Leonardo se levantou, usando o nome falso que havia fornecido. Ele havia coletado fios de cabelo de Theo na noite anterior, enquanto o menino dormia. Marina havia fornecido sua própria amostra. "Os resultados ficam prontos em 48 horas", disse a técnica. "Podem buscar na quinta-feira após as 14 horas. As próximas 2 noites foram as mais longas da vida de ambos. Leonardo mal conseguia olhar para Theo sem sentir uma mistura de amor absoluto e terror de perdê-lo. Marina trabalhava mecanicamente, seus olhos sempre procurando o menino, gravando cada gesto, cada sorriso, como se estivesse tentando armazenar 9 anos de memórias perdidas. Theo, percebendo a tensão no ar, ficou mais carinhoso que o usual. "Papai, você está triste?", perguntou ele na quarta-feira à noite, enquanto Leonardo o colocava na cama. "Não, filho. Só estou pensando no trabalho. E a tia Marina também está estranha. Ela ficou olhando para mim o tempo todo hoje." Leonardo sentiu o coração se apertar. "Ela gosta muito de você."
Eu também gosto dela, disse Theo, se aconchegando no travesseiro. Às vezes eu sonho que ela é minha mãe. As palavras de Theo atravessaram Leonardo como uma espada. Por que você sonha isso? Porque quando ela me abraça, eu me sinto como quando a mamãe me abraçava, antes do acidente. Leonardo beijou a testa do filho, lutando contra as lágrimas. Durma bem, meu amor. Na quinta-feira, às 14h em ponto, Leonardo e Marina estavam de volta ao laboratório. A técnica os chamou para uma sala privada e entregou um envelope lacrado. Querem que eu leia os resultados para vocês? Perguntou ela. Não, disse Leonardo, pegando o envelope com mãos trêmulas. Nós mesmos lemos. Quando ficaram sozinhos na sala, Marina e Leonardo se entreolharam. Você quer abrir ou eu abro? Perguntou ela. Vamos abrir juntos. Eles rasgaram o envelope simultaneamente. Leonardo desdobrou o papel e leu em voz alta. Teste de paternidade realizado entre Leonardo Almeida e menor T.A. Probabilidade de paternidade. 0%. Exclusão confirmada. O papel escorregou das mãos de Leonardo. Marina pegou a segunda folha com mãos trêmulas. Teste de maternidade realizado entre Marina Silva e menor T.A. Probabilidade de maternidade. 99,97%. Parentesco materno confirmado. O silêncio na sala foi absoluto. Marina desabou na cadeira, soluçando incontrolavelmente. Leonardo se apoiou na parede, o rosto nas mãos. Meu filho, chorava Marina. Meu filho está vivo. Meu bebê está vivo. Leonardo a olhou através das lágrimas. Ele não é meu filho. 9 anos criando uma criança que não é minha. Mas você o ama, disse Marina, entre soluços. Você o ama como se fosse seu. E você é a mãe dele, respondeu Leonardo. A verdadeira mãe. Eles ficaram ali por quase 1 hora, chorando, processando, tentando entender como suas vidas haviam sido viradas de cabeça para baixo em questão de segundos. Quando finalmente conseguiram se recompor, enfrentaram a pergunta que ambos evitavam. O que fazemos agora? Perguntou Marina. Leonardo a encarou, e naquele momento ela viu não raiva ou ressentimento em seus olhos, mas uma dor tão profunda que chegava a ser física. Eu não sei, admitiu ele. Eu honestamente não sei. Enquanto isso, em casa, Theo brincava no jardim, sem fazer ideia de que sua vida acabara de mudar para sempre. Os 3 dias que se seguiram foram os mais tensos da vida de todos os envolvidos. Leonardo mal conseguia olhar para Theo sem sentir uma mistura confusa de amor incondicional e uma dor lancinante ao saber que aquela criança não carregava seu DNA. Marina trabalhava como um autômato, cada fibra de seu ser gritando para abraçar seu filho, mas sabendo que isso mudaria tudo. Theo, percebendo a estranha atmosfera, ficou mais grudado que nunca em ambos. Papai, por que você está triste? Perguntou ele no domingo de manhã, subindo na cama de Leonardo. Não estou triste, filho. Só cansado. Posso dormir aqui com você? Leonardo abraçou Theo com força, como se quisesse absorver cada segundo daquele momento. Sempre, meu amor. Sempre. Marina observava de longe, limpando o corredor, o coração partido ao ver a conexão genuína entre Leonardo e seu filho biológico. Como ela poderia destruir aquilo? A situação chegou ao limite na segunda-feira, quando Marina encontrou Leonardo no escritório tarde da noite, chorando sobre os papéis do teste de DNA. Leonardo, disse ela gentilmente, precisamos conversar. Ele levantou o rosto inchado de tanto chorar. Sobre o quê? Sobre como eu vou explicar para Theo que o pai que ele ama não é realmente seu pai? Sobre como vou entregar meu filho para outra pessoa? Eu nunca disse que quero tirar Theo de você. Marina se aproximou dele. Nunca. Mas você tem direitos legais. Você é a mãe biológica. Qualquer tribunal... Esqueça os tribunais. Marina o interrompeu. Esqueça direitos legais. Vamos falar como seres humanos, como 2 pessoas que amam a mesma criança. Leonardo a encarou, surpreso pela firmeza em sua voz. Marina se sentou na poltrona à frente da mesa. Eu passei 9 anos pensando que meu filho estava morto.
9 anos carregando uma culpa que me destruiu por dentro. Quando descobri que ele está vivo, meu primeiro instinto foi agarrá-lo e nunca mais soltar. E por que não faz isso? Porque eu vejo como ele olha para você. Eu vejo o amor genuíno entre vocês. E eu não sou uma pessoa que destrói famílias por egoísmo. Leonardo se inclinou para a frente, surpreso. O que está tentando dizer? Estou dizendo que Theo precisa dos dois. Marina respirou fundo. Ele precisa do pai que o criou com amor incondicional e da mãe que o carregou no ventre. Não vejo por que isso tem que ser uma guerra. Como assim? Marina se levantou e foi até a janela, olhando para o jardim onde Theo brincava durante o dia. Eu não quero tirar Theo de você, Leonardo. Eu quero fazer parte da vida dele. Quero que ele saiba que tem uma mãe que o ama mais que a própria vida. Mas se ele souber a verdade, ele vai continuar te amando. Marina se virou para ele. Amor não é sobre sangue, é sobre presença. Você esteve presente por 9 anos. Você é o pai dele, independente do DNA. Leonardo se levantou também, caminhando até ela. E você, como ficaria? Continuaria sendo a faxineira que cuida do filho que é seu por direito? Não, disse Marina, surpreendendo-o. Eu quero mais que isso. Quero ser reconhecida como mãe. Quero participar das decisões sobre ele. Quero estar presente nos momentos importantes. Leonardo a estudou por um longo momento. Você está propondo que criemos Theo juntos? Como uma família? Estou propondo que coloquemos o bem-estar de Theo acima dos nossos egos, respondeu Marina. Ele perdeu a mulher que achava que era sua mãe. Não vamos fazê-lo perder o homem que é seu pai de verdade. Naquele momento, algo mudou entre eles. Leonardo viu Marina não mais como uma ameaça, mas como uma aliada. E Marina viu Leonardo não como um obstáculo, mas como um parceiro na missão mais importante de suas vidas, fazer Theo feliz. Como faríamos isso funcionar? Perguntou Leonardo. Não sei, admitiu Marina, mas sei que temos que tentar. Por ele. Leonardo assentiu lentamente. Por ele. E foi assim que, numa noite de segunda-feira, em meio a lágrimas e decisões impossíveis, nasceu uma ideia revolucionária. E se, em vez de lutar um contra o outro, eles lutassem juntos pelo menino que ambos amavam? Mas conforme os dias passaram, outro sentimento começou a crescer entre eles. Observar Marina cuidar de Theo com tanto amor materno despertou em Leonardo uma admiração profunda por aquela mulher corajosa que escolheu o bem-estar da criança acima de seus próprios direitos. E Marina, vendo a devoção genuína de Leonardo por Theo, percebeu que havia encontrado não apenas o pai do seu filho, mas um homem de caráter extraordinário. Marina, disse Leonardo uma noite, enquanto observavam Theo dormir, preciso te dizer uma coisa. O que foi? Eu me apaixonei por você. As palavras saíram simples, honestas, não apenas pela mãe do Theo, por você, pela mulher que você é. Marina o encarou surpresa, mas um sorriso começou a se formar em seus lábios. Leonardo, eu também me apaixonei por você. Pelo homem que criou meu filho com tanto amor, que ele se tornou essa criança incrível. 2 anos se passaram desde aquela noite decisiva no escritório de Leonardo. A vida havia se transformado de maneiras que nenhum deles poderia ter imaginado. Marina não era mais a faxineira. Ela havia se tornado oficialmente parte da família. Leonardo a havia pedido em casamento 6 meses após descobrirem a verdade, e eles se casaram numa cerimônia íntima, com Theo como pajem. Bom dia, mamãe! Bom dia, papai! Gritou Theo, agora com 11 anos, descendo as escadas correndo para tomar café da manhã. Marina sorriu, preparando o sanduíche exatamente como Theo gostava, algo que sempre soube fazer instintivamente. Leonardo observava a cena com um carinho que crescia a cada dia. Hoje tem jogo de futebol na escola, anunciou Theo. Vocês dois vão conseguir ir? Não perderia por nada, disse Marina, bagunçando o cabelo do menino. Eu também vou estar lá, confirmou Leonardo. A decisão de contar a verdade para Theo havia sido tomada 6 meses após a descoberta do DNA. Eles fizeram isso juntos, numa tarde de domingo, no jardim onde tudo começou.
Theo, havia dito Leonardo com Marina ao seu lado, temos algo muito importante para te contar. O menino, então com 10 anos, havia escutado toda a história com uma maturidade surpreendente. Quando eles terminaram, houve um silêncio longo. Então Theo havia se levantado e abraçado os dois ao mesmo tempo. Então agora eu tenho 2 pais e uma mãe? Perguntou ele. 2 pais? Marina havia ficado confusa. Sim, o papai Leonardo, que me criou e me ama muito, e meu pai biológico, que deve estar em algum lugar pensando em mim. E você, mamãe Marina, que me carregou na barriga e agora cuida de mim. E foi naquele momento que Leonardo e Marina perceberam que ainda havia outro mistério para resolver. Onde estava o filho biológico de Leonardo? A busca por Felipe, nome que descobriram através dos registros do hospital, durou 8 meses. Quando finalmente o encontraram, foi um dos momentos mais emocionantes de suas vidas. Felipe havia sido criado por Rosa Santos, uma enfermeira solteira que trabalhava no hospital na época da troca. Rosa havia adotado o bebê pensando que ele havia sido abandonado. Quando descobriu a verdade, ficou devastada, mas feliz em saber que Felipe teria a oportunidade de conhecer sua família biológica. Então você é meu pai de verdade? Perguntou Felipe, um menino tímido de 11 anos, com os olhos exatamente iguais aos de Leonardo. Sou sim, filho. E sinto muito por termos nos perdido por tanto tempo. A integração das 2 famílias não foi fácil, mas o amor tornou tudo possível. Rosa continuou sendo parte da vida de Felipe, assim como Leonardo e Marina. Theo e Felipe se tornaram irmãos inseparáveis, unidos pela experiência única que compartilhavam. Família de verdade é quem cuida, quem ama, quem está presente, dizia sempre Rosa, e todos concordavam. Naquele dia do jogo de futebol, 2 anos depois, Leonardo observava Marina gritando incentivos para Theo na arquibancada, com Felipe ao lado dela torcendo pelo irmão. Rosa estava ali também, parte dessa família única que eles haviam construído. Vocês viram? Gritou Theo depois de marcar um gol, correndo para abraçar todos eles juntos. Marquei um gol? Vimos sim, campeão, disse Marina, abraçando-o com força. Leonardo se juntou ao abraço, junto com Felipe e Rosa. E naquele momento, rodeados pelo amor e pela felicidade que construíram juntos, ele se lembrou daquela primeira vez que gritou, não toque no meu filho, como ele estava errado. Marina não apenas tinha o direito de tocar em Theo, ela tinha o direito de amá-lo, criá-lo e ser sua mãe em todos os sentidos. Mas a vida havia lhes dado algo ainda mais precioso. Uma família construída não apenas pelo sangue, mas pela escolha consciente de amar incondicionalmente. Leonardo ganhou não apenas uma esposa, mas também recuperou seu filho biológico. Marina recuperou o filho que pensava ter perdido e ganhou uma família completa. Theo e Felipe ganharam irmãos e uma rede de amor que os sustentaria para sempre. Papai, disse Theo naquela noite, enquanto Leonardo o colocava na cama. Obrigado por deixar a mamãe Marina me tocar naquele dia. Leonardo sorriu, beijando a testa do menino. Na verdade, filho, foi ela que me ensinou que o amor verdadeiro não tem medo de ser compartilhado. Ele só cresce. Igual nossa família? Exatamente igual nossa família. E enquanto Theo dormia, Leonardo olhou pela janela do quarto e viu Marina no jardim, regando as flores que ela havia plantado. Flores que floresciam exuberantes, porque foram cuidadas com amor verdadeiro, assim como a família que eles construíram juntos. Às vezes, as maiores bênçãos da vida vêm disfarçadas dos nossos maiores medos. E às vezes gritar, não toque, é exatamente o que leva alguém a tocar sua vida de forma transformadora para sempre. E você, o que faria se descobrisse que seu filho não é biologicamente seu, mas você o ama como se fosse? Ou se descobrisse que seu filho foi criado por outra família? O amor de pai e mãe está no DNA ou no coração? Deixe sua opinião nos comentários. Essa é uma discussão que mexe com todos nós. Se
Essa história te fez questionar o que realmente define uma família? Inscreva-se no canal e ative as notificações. E não perca o próximo vídeo. Tenho uma história ainda mais impactante que vai te deixar sem palavras.